Bom dia, meu irmão, minha irmã. Que bom podermos novamente nos encontrar e assim participarmos desse momento de adoração ao nosso Deus. Sua semana passada foi boa? Correu tudo bem? Deus, tenha certeza que Deus guardou você e se alguma coisa ficou faltando, com toda certeza, o Senhor continua cuidando, Ele continua à frente de todas as coisas. O nosso desejo é que você, neste domingo, este novo domingo que o Senhor está dando à sua vida e também esta nova semana que está abrindo agora, que sejam momentos abençoados e abençoadores para a sua vida. Minha oração é que seja uma semana maravilhosa na presença do Senhor, o nosso Deus. Muitas vezes nós ficamos confusos com o nosso dia a dia. Tanta coisa tem acontecido, não é verdade? Estamos chegando ao final do ano e vimos ao longo deste ano tanta coisa, tanta situação que não conseguimos compreender, não conseguimos entender. Mas quando nós voltamos os nossos olhos para o Senhor, quando nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, Ele nos dá sabedoria para que possamos então enfrentar as adversidades, enfrentar os caminhos que nós não conhecemos muito bem e sermos bem-sucedidos, mesmo quando nós não conseguimos enxergar plenamente o caminho. Por isso, a palavra do Senhor, lá em Provérbios capítulo 1, verso 7, nos dá um conselho que deve ser seguido neste final de ano e também deve ser um conselho que deve ser guardado no nosso coração também para o ano de 2021, que está quase chegando. Diz assim a palavra do Senhor: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Se queremos ter sabedoria, conhecimento, entendimento das coisas, é preciso temer o Senhor, nos submeter ao Senhor, deixar o Senhor conduzir a nossa vida. E quando assim fazemos, ainda que nos falte o entendimento, o Senhor completa. Ainda que não tenhamos o pleno conhecimento, o Senhor vai esclarecendo o nosso coração. Ainda que não saibamos exatamente o caminho a seguir, o Senhor aponta, mostra, segura firme a nossa mão e nos conduz. Que nesta semana você possa ser conduzido pelo Senhor por todos os caminhos, os conhecidos e aqueles que vão surgir na sua caminhada, e que você possa receber a sabedoria, o conhecimento da parte do Senhor, por sua vida estar depositada nas mãos do nosso Deus. Vamos orar, vamos falar com o Senhor? Querido Deus, muito obrigado por esta manhã, por este novo domingo, por esta nova semana que o Senhor está nos dando. Ó Deus, conduz os nossos passos, ajuda-nos em tudo. Dá-nos, ó Deus, o teu conhecimento. Nós nos submetemos ao Senhor neste momento e pedimos que o Senhor conduza e dirija a nossa vida, nos mostrando o caminho, nos mostrando a direção, trazendo as respostas que precisamos para a nossa vida. É a oração que fazemos, ó Deus, no nome santo de Jesus. Amém.
Olá, bom dia. Essa é a Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Memorial de Teresópolis. Nesta ocasião, neste domingo, a nossa lição é a lição número 8, a lição que é desenvolvida pelo Departamento de Educação Cristã da Convenção Batista Fluminense. Você encontra, na descrição, você encontra a informação a respeito do material da revista que está sendo estudada em nossa Escola Bíblica Dominical. E neste domingo, portanto, temos a lição número 8, que foi escrita pela educadora Joyce Nogueira de Souza. E eu quero chamar a sua atenção para o texto que quero destacar, que quero usar nessa manhã para contextualizar essa lição. E o texto está no livro de Neemias, no Velho Testamento, livro de Neemias, no capítulo 6, a partir do verso 15. E a palavra do Senhor diz assim: E o muro foi concluído no 25º dia do mês de Elu, em 52 dias. Quando os nossos inimigos souberam disso, todos os povos ao nosso redor ficaram atemorizados e muito abatidos, pois perceberam que tínhamos feito esta obra com o auxílio do nosso Deus. Porque perceberam que tínhamos feito esta obra com o auxílio do nosso Deus. É muito interessante saber que no meio das nossas dificuldades, em meio às nossas lutas, podemos contar com a direção, podemos contar com a ajuda, podemos contar com a graça do Senhor sobre nós. O tema da lição de hoje é quando a adversidade é reconstruir. Quando a adversidade é reconstruir. Muitas vezes em nossas vidas precisamos reconstruir aquilo que antes estava de pé e por alguma razão acabou sendo destruído, sendo derrubado. Muitas vezes no lar enfrentamos momentos em que parece que há uma destruição, parece que houve um terremoto e muitos problemas surgem, muitas adversidades se levantam e o grande desafio é tentar reconstruir aquilo que estava de pé e por situações diversas isso acabou ruindo, talvez na vida profissional, também na vida financeira. Quantas vezes verdadeiros terremotos, alguns fruto
inexperiência, da falta de previsão, da ausência de cuidado, outras vezes por situações alheias à nossa vontade. Surgem dificuldades seríssimas e é necessário começar de novo, é necessário reconstruir, é necessário estabelecer um novo começo. Quando olhamos para a lição, nós vemos algumas verdades preciosas que eu quero destacar para você nesta manhã de domingo. Muitas vezes, quando alguma coisa desmorona, nós ficamos assim, meio abatidos, aflitos, até mesmo desesperados diante das dificuldades que muitas vezes se levantam diante de nós. Nosso personagem central aqui é Neemias. Neemias é o personagem central e que dá, portanto, assim, o fio condutor desta lição. Neemias era copeiro do rei Artaxerxes, ele era judeu e ele estava vivendo ainda na Babilônia, na região da Babilônia, no mesmo depois do povo judeu ter sido libertado do cativeiro babilônico. Nesse período, então, boa parte, quando esta etapa da história, da narrativa bíblica acontece, é um momento em que o povo de Deus, que havia passado 70 anos no exílio da Babilônia, já estava de volta parcialmente a Israel e, consequentemente, voltando a habitar em Jerusalém. Todavia, é um momento de grande dificuldade, porque, conquanto o povo tenha recebido a autorização para voltar à sua terra e à sua cidade natal, Jerusalém, ainda o cenário era muito precário, um cenário calamitoso naquele momento. Era necessário muito investimento, era necessária uma ação muito séria e o povo que havia retornado do cativeiro não tinha condições de autogoverno e, portanto, de reconstrução da vida de Israel. E a partir desse contexto é que a lição se desenvolve e que a história bíblica acontece. Primeiramente, Neemias recebe as notícias da situação do quadro que estava instalado em Jerusalém. O povo tinha voltado, como disse, mas não tinha conseguido fazer grande coisa. Quando Neemias, por parte de Hanani, recebe as informações sobre o que estava acontecendo em Jerusalém, ele se entristece, ele fica muito aflito e o texto da palavra de Deus diz que ele chora, ele se angustia, se entristece de uma tal maneira que ele chora profundamente. E a partir desse choro, a partir do contato dele com esta realidade, que algumas questões acontecem e que nós desejamos destacar aqui. Primeiramente, é que no momento da reconstrução, quando temos o desafio da reconstrução, o primeiro passo é adorar e cultuar a Deus. O primeiro passo é adorar e cultuar a Deus. É interessante que Neemias, quando soube da notícia avassaladora de que o povo tinha partido de volta para Jerusalém, mas pouco tinha acontecido, poucas mudanças tinham acontecido e a cidade dedicada a Deus ainda estava com seus muros derrubados, ainda estava em condições precárias. Isso entristeceu muito o coração de Neemias. Mas antes dele apenas clamar, murmurar, gritar, apelar para Deus, antes disso ele adora o nome do Senhor. E a palavra do Senhor diz que Neemias pôde adorar primeiramente. Diz assim: ó Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas tua aliança de amor leal para com os que te amam e obedecem os teus mandamentos. Ele ora ao Senhor, mas primeiramente ele adora. Primeiramente ele reconhece o poder de Deus. Primeiramente ele reconhece que Deus é todo-poderoso. Esta é uma primeira lição para nós. Muitas vezes, no meio das nossas adversidades, das lutas que se levantam sobre a nossa vida, a primeira coisa que fazemos é apresentar logo a nossa petição, a nossa súplica diante de Deus, entramos já direto nos nossos pedidos, pedimos o socorro, não é isso? E esquecemos de adorar. Neemias sabia que a situação era muito grave, que o problema era muito sério, mas ele primeiramente adora o Senhor. Primeiramente ele reconhece que ele nada podia fazer, que o povo estava impedido de agir, mas Deus não. Deus continuava Senhor, continuava Deus, continuava governando todas as coisas. Essa é a primeira lição que Neemias traz no contexto da sua atuação sob a direção de Deus. Ele, antes de qualquer coisa,
adorou o nome do Senhor. Segundo destaque que esse texto apresenta para nós é que Neemias não apenas adorou, não apenas apresentou a necessidade daquela cidade diante de Deus. Ele também se colocou à disposição do Senhor. Ele tomou uma atitude no sentido de agir na solução daquela questão. Neemias, então, diante daquele quadro, ele ora ao Senhor e diz para o Senhor que ele estava disposto a ser usado por Deus para resolver aquela questão, para solucionar, ser um instrumento dele na reconstrução daquela cidade. Muitas vezes nós vemos os estragos ao nosso redor, muitas vezes vemos problemas ao nosso redor, muitas vezes somos cientes de situações difíceis ao nosso redor. E às vezes o que fazemos é simplesmente nos calamos, olhamos para outra direção ou ainda até agravamos o problema, falando, comentando, esticando situações. Mas essa não é a melhor, nenhuma destas é a melhor solução a tomar. A melhor solução a tomar é nos tornarmos instrumentos de Deus para a solução dos problemas e das questões. Neemias se colocou diante do Senhor, à disposição de Deus, foi ao rei Artaxerxes, pediu autorização, recursos para que pudesse ir a Jerusalém, comandar a reconstrução dos muros e desta maneira garantir a segurança e a dignidade da cidade de Deus, a cidade de Jerusalém. Neemias então orou, Neemias pediu a direção de Deus, mas Neemias colocou-se à disposição, teve a atitude de fazer algo em favor daquele problema, daquela necessária reconstrução. Terceiro e último destaque que fazemos é com relação aos desafios que toda e qualquer reconstrução exige. Neemias, ao longo da sua caminhada, uma curta caminhada de reconstrução dos muros de Jerusalém, ele enfrentou muitas adversidades. Sempre quando vamos agir em nome do Senhor, enfrentamos lutas, adversidades, inimigos se levantam. O inimigo de nossas almas tenta impedir que a obra de reconstrução venha a acontecer. Neemias enfrentou muitos adversários, enfrentou muitos problemas, muitos desafios à frente dele, mas ele sabia que Deus estava com ele, sabia do poder e da direção de Deus e sabia que a obra que estava realizando era para a glorificação do Senhor. E é exatamente por isso que ele conseguiu vencer todos os obstáculos sem desanimar, porque ele sabia que Deus estava presente e Deus estava se mostrando presente em todo momento, em todas as horas que ele precisou. Assim, eu quero concluir deixando com você algumas palavras, alguns entendimentos. Primeiro, como você tem reconstruído os muros da sua vida, em todos os sentidos. Você tem realmente buscado ao Senhor? Você tem realmente tomado iniciativa? Você tem feito aquilo que é necessário fazer? Devemos ser determinados, não desistindo diante das adversidades e, sobretudo, para reconstruirmos, nós precisamos da direção plena do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida e que você seja ajudado a reconstruir tudo aquilo que possa estar derrubado pelo poder e pela graça do Senhor. Amém. Jesus, quero renovar meu ser, sei que a graça vem só de ti, Senhor. Eu descobri, ó Deus, que tudo que é mal em mim vai se transformar com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou
olhar mostra o teu amor. Vem viver em mim. Renova o meu pensar, ensina-me o teu querer cada dia mais, com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, andando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, andando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Andando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. E o que me faz crescer, eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro e não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. E o que me faz crescer, eu vivo pela fé e não vacilo. Tu és a minha luz, a minha salvação, a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Quero agradecer a você que tem participado dos esforços, dos trabalhos, dos projetos da Igreja Batista Memorial de Teresópolis através dos seus dízimos e de suas ofertas. Cada recurso que tem chegado tem sido encaminhado para o seu destino, para missões, para o trabalho da igreja, da evangelização, para tudo aquilo que é necessário. Então queremos agradecer a Deus por sua vida, por sua fidelidade.
desejando que Ele esteja recompensando, abençoando e ampliando a sua graça e toda a provisão que Ele tem para o seu coração, para a sua vida. Por isso, estamos disponibilizando em nossa tela, estamos disponibilizando assim o nosso banco, a nossa agência, a nossa conta, o nosso CNPJ e também o QR Code, para que você possa assim colher as informações bancárias de nossa igreja. Nossa oração é que o Senhor Deus esteja cuidando de sua vida, suprindo e recompensando a você por sua fidelidade, por seu amor e pela sua atuação na obra e no reino de Deus. Que o Senhor o abençoe de uma maneira toda especial, é a nossa oração. Amém. Pois sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus. Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazem dos céus ecos da excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. O desafio do mundo complexo. O desafio do mundo complexo. Eu quero chamar a sua atenção para o texto da palavra do Senhor, o nosso Deus, que se encontra lá em Eclesiastes, no capítulo 9, versos 11 e 12. Eclesiastes, capítulo 9,
11 e 12. E a palavra do Senhor diz assim: observei ainda e vi que debaixo do sol a corrida não é dos ligeiros, a batalha não é dos fortes, o pão não é dos sábios, a riqueza não é dos prudentes, o favor não é dos inteligentes, mas todos dependem do tempo e do acaso. Pois o homem não conhece a sua hora. Como os peixes são apanhados na rede mortal e os passarinhos são pegos na armadilha, assim também os homens são enredados pelos tempos difíceis que lhes sobrevêm de repente. Querido, querida, o desafio do mundo complexo. Nós vivemos um mundo complexo, um mundo cheio de transformações, não é verdade? Quando olhamos para trás, quando olhamos para este ano que está quase terminando, e algumas pessoas estão até dizendo assim, graças a Deus que esse ano está terminando, como se a virada, do 31 para o 1º de janeiro, por si só, pudesse apagar todas as experiências, todas as situações difíceis que vivemos ao longo deste ano de 2020, mas o fato é que estamos atravessando um período bem difícil, um período de muitas transformações, um período de muitas lutas, um mundo que se configurou com muita clareza como sendo um mundo volátil, um mundo que não tem forma. As formas vão sendo dadas a cada momento, transformações rápidas, acentuadas, surpreendentes aos nossos olhos, trazendo incertezas e ansiedades. Vivemos num mundo, portanto, cheio de transformações, um mundo volátil, um mundo de incertezas, As certezas que tínhamos até então já não existem mais. Os fundamentos que antes davam a segurança já não são mais cabíveis neste tempo, porque são coisas novas, experiências novas, situações novas que exigem respostas novas também. Mas vivemos também num mundo complexo. É o mundo VUCA, o mundo VICA, não é isso? É o mundo volátil, é o mundo incerto, é o mundo complexo, é o mundo ambíguo. Já falamos sobre o mundo volátil, sobre o mundo incerto, e hoje eu quero chamar a sua atenção para o mundo complexo, um mundo cheio de complexidades, complexidades que nos deixam inseguros na nossa caminhada. Como enfrentar tantas situações complexas que chegam até nós? Como enfrentar ou continuar enfrentando a complexidade que se criou a partir da pandemia mundial, dos desdobramentos disso para o trabalho, para a educação, para a vida religiosa, para a vida eclesiástica, para tantas áreas de nossa vida. Como conseguir viver, como conseguir atravessar este período e este mundo? É importante voltarmos à palavra de Deus, que por mais volátil, por mais incerto e por mais complexo que esse mundo esteja, a palavra de Deus continua firme e a palavra de Deus continua trazendo respostas ao nosso coração. E é por isso que devemos voltar os nossos olhos para a palavra, para nela encontrarmos as respostas para o nosso coração. Eu conheci e convivi durante muitos anos com um amigo querido, um diácono querido, um pai querido, que foi o irmão Ataíde Batista, Ataíde de Souza Batista. O Ataíde, que já está na companhia do Senhor, ele tinha uma expressão. Quando ele via uma situação muito complexa, quando a coisa estava muito intrincada, muito cheia de detalhes, e quando as pontas não se ligavam, ele voltava-se para mim, muitas vezes em visitas ou reuniões ou situações diversas, e eu já sabia o que ele ia dizer. Ele se voltava para mim e dizia assim: cada dia entendo menos, cada dia entendo menos. Pois é, nos dias de hoje nós estamos vivendo esse tipo de situação. Cada dia entendemos menos, Cada dia a lógica funciona menos. Cada dia as coisas não se encontram, não se casam. Cada dia que passa nós vemos tantas situações cada vez mais complexas que nós não conseguimos mais entender o quadro geral dos acontecimentos. Este é o mundo complexo em que nós nos encontramos. Mexemos aqui, mas alguma coisa acende
acende do outro lado. E não sabemos exatamente por que e como isso aconteceu. Sabemos que tudo está intrincado, tudo está ligado uma coisa na outra, neste mundo globalizado, neste mundo interligado em redes infindáveis. E toda essa complexidade não consegue trazer respostas seguras para o nosso coração. Parece que a lógica sumiu, parece que as coisas como 1 mais 1 igual a 2, parece que já não funciona mais. Não conseguimos, em muitas áreas de nossa vida, formar um pensamento lógico, termos uma visão bem cartesiana das coisas, porque cada hora a coisa muda, em cada momento as coisas estão mudando. Este é o quadro que estamos vivendo hoje em nosso mundo. Estamos às portas de um novo ano, mas não conseguimos entender o ano que está terminando. E, portanto, ao olharmos para o ano que está vindo, ficamos ainda mais confusos, ficamos ainda mais inseguros, ficamos ainda mais perplexos diante de tantas situações que se formaram, para as quais não temos uma resposta lógica, cabível, uma resposta que atenda plenamente o nosso coração. Quando a lógica falta, no entanto, entra uma certeza, a certeza de que Deus continua no domínio, Deus continua conduzindo todas as coisas, Deus continua no controle de todas as coisas, Deus continua sendo soberano, Deus continua tendo tudo em suas mãos. E é isso que o texto da palavra do Senhor está dizendo para nós. É isso que o sábio de Eclesiastes destaca para o nosso coração. Ele então apresenta uma série de situações, ele apresenta situações surpreendentes, situações contraditórias e mostra que a complexidade, a controvérsia deste mundo não é de hoje, mas ela vem de muito tempo, para revelar que não é a nossa lógica, não são os nossos esforços, não é aquilo que a gente acha ou determina que aconteça, que de fato vai acontecer. Quem previu 2020, quem controlou os acontecimentos de 2020, quem conseguiu estar alheio às questões que nós enfrentamos ao longo de 2020, mas ainda assim o Senhor continuou no controle. O sábio então faz alguns destaques, apresenta algumas situações contraditórias que você também já viu, que vemos ao longo deste ano e que certamente ainda vamos ver acontecer em vários momentos. Ele diz o seguinte: a corrida não é dos ligeiros. Olha só que interessante, né? A corrida não é dos ligeiros. Observei ainda e vi que debaixo do sol a corrida não é dos ligeiros. Isso é, a vitória nem sempre é daquele que corre mais rápido, né? Muitas vezes quem chega na frente é quem menos tinha condições de chegar lá. Quando olhamos para o quadro das mortes, por exemplo, por Covid-19, nós vimos ao longo deste ano várias pessoas jovens, cheias de saúde, cheias de vigor, cheias de vitalidade, sucumbindo à doença de uma forma assim muito triste, de uma forma muito instantânea. Mas, por outro lado, nós vimos muitos idosos, até com mais de 100 anos, atravessando a enfermidade e deixando o hospital com alegria e satisfação. A corrida nem sempre é dos mais ligeiros, nem sempre aqueles que têm maior condição chegam à linha, cruzam a linha de chegada, nem sempre a lógica funciona. A batalha não é dos fortes, nem sempre o mais forte vence. Nem sempre aquele que tem mais força consegue vencer as batalhas. Muitas vezes sucumbe antes, e aquele que imaginávamos que ia cair mais rapidamente é o vencedor, consegue chegar ao final daquele desafio. O pão não é dos sábios. Muitas vezes a sabedoria não consegue ser convertida em resultados, e muitas vezes aquele que até talvez seja desprezado, talvez seja até ridicularizado,
errado, é por não ter tanta sabedoria, tantos títulos, tanta capacidade reconhecida, muitas vezes chega lá e muitas vezes alcança resultados que outros não conseguiram. E diz assim, o favor, né, o êxito não é dos inteligentes. E muitas vezes a pessoa é tão inteligente, mas ela não consegue chegar aonde outras pessoas, talvez com um pouco mais de limitação, conseguem chegar. E aí o sábio diz assim, todos dependem do tempo e do acaso, das circunstâncias, do momento, daquilo que muitas vezes nos surpreende em nosso dia a dia. E em última análise, tudo depende das condições criadas pelo próprio Senhor em sua soberania para abençoar, para cuidar daqueles que não dependem de si mesmos, mas daqueles que, embora não sejam tão ligeiros, embora não sejam tão fortes, embora não sejam tão sábios, embora não sejam tão inteligentes, mas dependem do Senhor. E o Senhor, então, muda muitas vezes a história. Quando olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos o Senhor dando vitórias, muitas vezes, ao seu povo, com um exército, muitas vezes ínfimo, diante de inimigos poderosos. Vemos o Senhor quebrando normas da própria natureza, realizando milagres. Vemos o Senhor dando livramentos e abençoando não aqueles que têm maiores e melhores condições, mas que continuam fiéis, dependem da graça e da misericórdia do Senhor. O que a palavra do Senhor está dizendo é que nós e a nossa vida depende do Senhor, dependem do Senhor, dependem da direção do Senhor. Não depende de nós, da nossa lógica. A vida como um todo não funciona a partir da lógica que construímos ou da lógica que esperamos que funcione. Mas depende do tempo e do acaso, isto é, daquilo que Deus permite acontecer ao nosso redor. Para muitas pessoas, o ano de 2020 foi um desastre, pleno e completo. Outras pessoas, entretanto, conseguiram converter este ano em um ano de oportunidades, em um ano de realizações, em um ano de vitórias. Esta é a questão, como enfrentamos o acaso, como enfrentamos o tempo e o acaso. E muitas vezes nós ficamos tão engessados, né, na nossa capacidade, na nossa inteligência, na nossa oportunidade, das nossas possibilidades, que esquecemos que nada disso funciona se nós não tivermos a sabedoria de Deus para aproveitarmos adequadamente o tempo e as oportunidades, o acaso, as coisas que surgem sem o planejamento. Querido, querida, muitas vezes Deus permite o caos, muitas vezes o Senhor Deus quebra a lógica, inverte as normas, realiza milagres. E aquilo que pode parecer, se nós não tivermos a coragem devida, a ousadia devida para olhar para essas situações completamente diferentes, muitas vezes caóticas, se nós não tivermos a sabedoria de Deus e o entendimento de Deus para olhar adequadamente para estas situações, travamos, né? Travamos. Somos inteligentes, mas não conseguimos transformar ou canalizar essa inteligência para o enfrentamento deste momento. Somos ligeiros, mas não conseguimos dar um passo a mais porque a situação mudou, o quadro mudou e não conseguimos avançar. Mas quando nós olhamos para o caos e conseguimos enxergar além do caos, com a sabedoria e com a visão de Deus, até mesmo o caos se torna favorável àqueles que confiam no Senhor, que buscam nele sabedoria e sabem, portanto, usar o caos, as dificuldades, as barreiras, as situações difíceis em favor de si mesmo. A palavra do Senhor nos diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Não são só as coisas boas, não são só os momentos bons. Todas as coisas implicam em situações boas e difíceis, situações traumáticas e doídas. Sim, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso, em tempos de complexidade, em tempos em que nós não conseguimos entender com exatidão tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor, precisamos ter coragem, precisamos ter ousadia, precisamos ter visão e rapidez e tomarmos decisões baseadas na sabedoria de Deus, sabendo e crendo que o Senhor está acima do caos, Ele governa todas as coisas
E se Ele permite o caos, nós precisamos então perguntar a Ele: Senhor, como devo me comportar no meio deste caos? Senhor, se a situação é esta, como eu posso usá-la a meu favor? E querido, querida, quando buscamos sabedoria no Senhor, Ele nos dá o direcionamento, o entendimento, para tirarmos o melhor proveito, mesmo das horas difíceis. Querido, enfrente este mundo complexo deste ano de 2020 e do ano de 2021. Enfrente com coragem. Tome decisões. Seja rápido, seja ágil. Olhe para o Senhor. Não fique paralisado diante da mudança das condições, das dificuldades. Mas avance, continue prosseguindo, continue crendo, continue acreditando, continue com as suas mãos firmadas nas mãos do Senhor, de uma tal maneira que nada, nenhuma situação difícil vai conseguir abater a sua vida. Que Deus assim abençoe você nesses últimos momentos, nessas últimas semanas do mês de dezembro e do ano de 2020. Querido, querida, coloque coragem no seu coração. Peça ao Senhor visão e sabedoria para que você possa enfrentar toda essa complexidade que se formou com a sabedoria dada pelo Senhor. Você vai ver a diferença. Que o Senhor o abençoe. Amém. Chegamos ao final do nosso culto nesta manhã. Nosso desejo é que Deus possa continuar cuidando da sua vida nesta tarde de domingo, você com a sua família. Mais tarde estaremos juntos aqui às 19 horas para celebrarmos o nome do Senhor mais uma vez. Estaremos também presencialmente em nosso templo. Então, querido, até mais tarde, até às 19 horas, quando seja pelo canal aqui do YouTube, seja pessoalmente em nosso culto presencial, possamos mais uma vez render glórias ao nosso Deus, ao Senhor, o nosso Deus. Vamos orar ao Senhor? Querido Pai, muito obrigado por esta manhã, obrigado por este momento de culto, por Tua palavra ao nosso coração. Queira, ó Deus, guiar as nossas vidas. Ó Deus, no meio de tantas incertezas, no meio de tanta complexidade, que o Senhor conduza os nossos passos e nos dê o devido conhecimento. Nos dê, ó Deus, coragem para prosseguirmos, tomarmos decisões baseadas no Senhor e assim avançarmos, mesmo em meio a situações difíceis e caminhos desconhecidos. Toma a nossa vida ainda neste domingo, ao longo desta semana. Queira abençoar cada um de nós, pois oramos assim no nome de Jesus, o Salvador e Senhor. Amém.